Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafor Fadul. Os 3 significados do reino de Deus. Lemos em Romanos, capítulo 14, versículo 13 em diante. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus Cristo que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Por esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Portanto, é preciso entender os três significados do reino de Deus, mais especialmente em Romanos capítulo 14 e versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus possui 3 significados espirituais importantes, a saber, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça corresponde a tudo aquilo que é correto e verdadeiro. O reino de Deus é justiça porque o seu rei é justo e ama a justiça. A paz corresponde à harmonia e à tranquilidade que o reino de Deus proporciona aos seus cidadãos. O reino de Deus é paz porque o seu reino é a nossa paz. O seu rei é a nossa paz. A alegria no Espírito Santo corresponde à felicidade de quem serve ao bondoso Rei Jesus. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, porque na presença do nosso Rei há fartura de alegria. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. E quando visualizamos que o reino de Deus é justiça, podemos perceber que todos os cidadãos de bem que vivem neste mundo anseiam por uma sociedade mais justa, onde a verdadeira justiça seja implantada na terra. Só haverá justiça verdadeira na terra quando o reino de Deus
for implantado na sua totalidade entre os homens. De acordo com Mateus capítulo 5 e versículo 6, o próprio Rei Jesus garantiu que haverá um dia em que todos os que têm fome e sede de justiça serão fartos. E quando Cristo promete, Ele garante. E quando Ele garante, Ele aprova. E quando Ele aprova, Ele confirma. E quando Ele confirma, Ele restaura. E quando Ele restaura, Ele edifica. E quando Ele edifica, Ele consola. E quando Ele consola, Ele realiza a obra milagrosamente. Em Jeremias capítulo 23 e versículo 5, o próprio Senhor Jesus Cristo faz uma promessa dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Em Isaías capítulo 32 e versículo 1, o profeta escreveu dizendo: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Então, isso acontecerá para a honra e glória do nome do Senhor, porque o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. E quando se trata do reino de Deus, que é paz, todas as pessoas do mundo andam desesperadamente em busca da paz. Acordos e mais acordos são compactuados entre os homens e as nações para o estabelecimento da paz na terra. Pactos e mais pactos são realizados, porém todos estes acordos acabam não sendo cumpridos por nenhuma das partes. Somente em Jesus Cristo, o príncipe da paz, o homem pode ou poderá encontrar a verdadeira paz, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E haverá um dia na terra, um período na terra de 1000 anos de paz, que nosso Senhor Jesus Cristo governará. Para o homem que vive em comunhão com Deus, as promessas são sempre de paz. Em Levítico capítulo 26 e versículo 6, o Senhor havia feito uma promessa de paz ao Israel obediente, quando disse: também darei paz na terra e dominareis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Em Jó, capítulo 9, versículo 4, está declarado: Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Nenhum homem que contender com o Senhor terá paz. É preciso entender a vontade de Deus, aceitar o plano de Deus e viver a palavra de Deus. Em Jó, capítulo 22 e versículo 21, a palavra de Deus aconselha ao homem, dizendo: une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aí está o segredo da verdadeira paz. Portanto, você que pertence ao reino de Deus, você pode cumprimentar o seu irmão com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele mesmo, quando apareceu diante dos seus discípulos, depois de ressuscitado, Ele disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. O reino de Deus é
alegria no Espírito Santo. E quando se trata de que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, podemos entender que todas as pessoas do mundo andam em busca de alegria e felicidade. Algumas até procuram alegria e felicidade, porém, nos lugares errados. O homem vai a tantos lugares equivocados, mas não encontra alegria, porque a verdadeira alegria não se encontra em uma boate ou uma escola de samba. Ela está no Senhor Jesus Cristo, que nos enviou o Espírito de alegria, que é o Espírito Santo. Sabedor do grande festival do vinho realizado em Éfeso, a fim de promover alegria aos homens, Paulo lhes apresenta uma alegria superior à que o vinho proporciona, a saber, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A verdadeira alegria inacabável, interminável, é a alegria que há do Espírito Santo. Portanto, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 6, Paulo afirma que os crentes de Tessalônica receberam a palavra em meio a muita tribulação, porém com alegria no Espírito Santo, mesmo em dificuldade, mesmo em situações as mais adversas, o homem recebe a alegria do Espírito Santo em sua vida e pode viver neste mundo jubilando, alegre e feliz, enaltecendo o nome do Senhor nosso Deus. Em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, Paulo escreve que o fruto do Espírito é alegria, ou seja, gozo, júbilo, felicidade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, está escrito: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijar-se é alegrar, regozijar-se é jubilar, regozijar-se é cantar, regozijar-se é salmodiar na presença de Deus, é ter uma vida feliz, uma vida alegre no Espírito Santo. O grande conselho do rei aos seus súditos é o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, o Senhor nos acrescenta justiça, paz e alegria no Espírito Santo.